Olá! Um dos grandes aspectos que eu vejo que as pessoas têm muito medo, aspectos não, uma situação real e concreta, e que as pessoas têm muito medo, é a morte. Muitas vezes a pessoa ela não teme tanto a própria morte, mas como ela teme a morte daquelas pessoas que ela ama. E a morte ela é algo que a nossa sociedade nós não estamos preparados para lidar com a morte. A morte é algo que nos amedronta, é algo que nos assusta e a gente não está preparado para ela. A gente, pelo contrário, a gente está mega despreparado. A gente, enfim. Mas tudo isso porque o que me fez gravar esse vídeo hoje é que eu vi uma pessoa, uma mãe, e ela perdeu um filho. E eu vi essa mãe e eu vi que ela envelheceu 10 anos em um. Ela envelheceu demais. O semblante dela é um semblante de extrema tristeza, é um semblante de uma pessoa que está se definhando. Olha, eu não tenho filhos e eu não imagino o que seja uma mãe perder um filho, tendo em vista que o processo natural seria os filhos enterrarem os pais e não os pais enterrarem os filhos. Mas, meus amores, o que me faz gravar esse vídeo agora é para querer justamente falar um pouco sobre o meu ponto de vista sobre a questão da morte. Não tanto da nossa morte, de como nos portarmos ou diante dessa situação que é real e concreta e que está ao nosso lado o tempo todo só pelo fato de estarmos vivos. Né? Aliás, cada dia a mais é um dia a menos. Nós estamos em contagem regressiva nesta vida. Mas eu não quero falar da nossa morte, mas eu quero falar desse aspecto de quando perdemos uma pessoa que amamos, como eu já perdi. Eu já perdi pessoas que realmente faziam parte da minha vida e as quais eu amava imensamente. Mas a morte, quando ela acontece, quando perdemos alguém que amamos, o que acontece? É natural a tristeza? Claro que sim. É alguém que a gente passou uma vida juntos, que a gente dedicava amor, carinho, e que a pessoa simplesmente deixa de estar fisicamente no nosso convívio. Mas o que nos unia? Por exemplo, você que é mãe e perdeu um filho. O que unia você e o seu filho enquanto ele estava vivo? Não era o amor? E o seu filho, o que unia ele a você? Não era o amor também? Você como mãe, você quer o melhor ou o pior para o seu filho? O melhor, não é? Os filhos, por sua vez, o que nós como filhos queremos para os nossos pais? O melhor. Por mais que o filho muitas vezes seja duro com os pais, por mais que ele mostre certa revolta, o filho também quer o melhor para os pais, sem dúvida alguma. Por que eu estou fazendo esse questionamento? Eu estou fazendo este questionamento porque a partir do momento você teve que enterrar, você mãe, você pai, você teve que enterrar o seu filho. E isso é uma coisa tenebrosa e horrível. Mas aí é que está. A morte não pôs fim ao sentimento. A morte,
ela não pôs fim ao amor. Não é a morte que vai pôr fim ao amor que você nutre pelo seu filho. Aliás, você pode ter 12 filhos, uma mãe ela pode ter 12 filhos, um que ela perde, os outros 11 jamais substituem aquele que ela perdeu. Os filhos são únicos e ocupam um lugar único dentro do coração de uma mãe. Então, o que une, a morte não jamais apagou ou destruiu o amor. Você tem que continuar querendo bem o seu filho. Porque o amor não foi destruído pela morte, jamais. O amor continua, o sentimento continua, ele continua sendo seu filho e você continua sendo a mãe dele. E ele, aonde quer que ele esteja, ele também quer o melhor para você. Portanto, é aqui que eu queria desembocar esse raciocínio. Você, mãe que perdeu um filho, você que perdeu alguém que você ama, você não continua querendo o melhor para ele? Sim. Ele também continua querendo o melhor para você. A pessoa que se foi também continua querendo o melhor para você. Ou seja, onde quer que essa pessoa esteja, ela não quer que você se enfie na tristeza. Ela não quer que você se enterre junto com ela porque ela morreu. Ela não quer que você morra. Ela quer que você viva intensamente a vida. Esse é o jeito concreto que a gente tem para homenagear a pessoa que se foi. É vivendo intensamente cada minuto da nossa vida por ela que já não pode mais viver desta forma. Aqui entram crenças pessoais de como você entende que é o processo pós-morte. Eu, na minha crença pessoal, eu não acredito que tudo se finda com a morte. É por isso que eu penso dessa forma. É por isso que nós não podemos nos enterrar com quem morreu. A gente tem que viver intensamente a nossa vida, vivendo cada minuto em homenagem a ela que se foi, porque ela também quer que a gente viva intensamente cada minuto, porque ela continua querendo o melhor para nós, porque o sentimento tem que continuar. Às vezes a gente acha que a gente vai homenagear a pessoa que morreu se entregando à tristeza. Eu preciso mostrar que eu estou triste. Eu nunca mais vou sorrir. Eu nunca mais vou me alegrar ou sentir o meu coração alegre. E é o inverso. Para homenagearmos quem partiu. Se a gente de fato quer o melhor para quem partiu, a gente tem que viver intensamente a nossa vida, sorrindo por ela, amando por ela, se alegrando por ela, contemplando cada beleza deste mundo por ela, curtindo cada momento, curtindo com os amigos que ficaram, com os membros da família, dando força, sendo incentivo para as outras pessoas, levando vida por onde a gente passa e não levando tristeza. A tristeza, eu repito, ela é natural quando a gente vê alguma coisa que nos recorda quem partiu. Às vezes dá aquela saudade, mas a saudade é boa. A saudade, ela é boa, mas tem que ser uma saudade positiva. Não uma saudade que nos amarra e nos impede de viver, mas uma saudade em que a gente recorda os momentos bons e que a gente sente mais vontade de viver. Em que a gente sorri ao lembrar dos momentos que passamos juntos. Esta é a saudade boa. Esta é a saudade positiva. Esta é a saudade que tem que nos impulsionar a viver cada vez mais. E a prestar e fazer da nossa vida uma constante homenagem. Uma homenagem de vida. A gente não pode se transformar num zumbi. Mas a gente tem que se transformar, sabe, em vida,
para homenagear a pessoa que está numa outra vida, num outro estágio de vida. É dessa forma que a gente tem que buscar enxergar a morte. Esta passagem, eu acredito que a morte, ela não é o ponto final. Ela é apenas uma vírgula na frase da vida. A pessoa, ela apenas está num outro plano. Não está mais presente fisicamente, mas ela está num outro plano. E sentimento não é destruído com a morte. É por isso que a gente tem que fazer com que a vida aconteça. E que este sentimento permaneça cada vez mais vivo e nutrido pela vida, e não pelas tristezas. Forte abraço, beijo no seu coração. Coloque alegria, coloque vida no seu coração. Um beijo.